Irmãos, uma alegria estarmos juntos na casa do Senhor e servindo ao Senhor. Essa é uma semana especial. Nós começamos uma série de estudos especiais voltados para, em primeiro lugar, mães. Mas, no fundo, estou falando com mães, com filhas, né? Estou falando com mulheres durante toda essa semana nos nossos estudos especiais. E que vai ter o ponto culminante, louvado seja o nome do Senhor, no próximo domingo. E a gente começou a série de estudos com as irmãs lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para onde eu peço que você vá neste exato momento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, Paulo, ele nos ordena, né, para que possamos conservar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que Deus nos deu em perfeita ordem até a vinda de Cristo. Porque Jesus não somente prometeu que vai voltar, ele prometeu que vai voltar e que nós seremos ressuscitados e receberemos galardões. Quem estiver vivo, se ele voltar hoje, por exemplo, com certeza nós seremos transformados e também receberemos galardões. Mas, ao que parece, há um momento de prestação de contas. Ou seja, Deus deu a mim mesmo, e um dia vai requerer prestações de contas de mim quanto a mim mesmo. Deus deu a ti, você, meu amado irmão e minha irmã que está me ouvindo, e um dia Ele vai requerer prestação de contas de tudo que Ele deu para você. E esse texto diz que a gente tem que guardar irrepreensível corpo, alma e espírito até a volta do Senhor. E aí é óbvio, né? Durante toda essa semana, começamos conversando sobre o seu corpo, né? E dizendo, vá para uma academia, vá melhorar esse corpo, vai se movimentar, vai no médico. Meu irmão e minha irmã, já que estou falando muito mais para as mulheres, não há erro nenhum em consultar um cardiologista, um ginecologista, um mastologista. Não há erro nenhum em você cuidar do seu corpo inteiro. Endocrinologista. E se puder ir em todos os istas possíveis, vá e cuide do seu corpo. Sabe por quê? Porque ele é templo e habitação de quê? Do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo. O pastor Cláudio Duarte, que é muito conhecido por nós, ele tem um ministério muito vocacionado para famílias. Ele atua de forma idêntica ao que o Eloís atua aqui na igreja. Ele, então, é alguém voltado para a família, né? Enquanto nós temos aqui na igreja o querido pastor Eloís e sua esposa, a igreja onde ele é pastor e serve tem ele, o pastor Cláudio Duarte. E ele um dia brincando, né, que um irmão chegou perto dele e disse assim, ai pastor, minha esposa não me procura, minha esposa não me beija, minha esposa não me abraça, eu estou com tanta saudade dos momentos íntimos de felicidade que nós tínhamos. Pastor, eu acho que o demônio está possuindo ela. Aí, o Cláudio Duarte, obviamente, com todos os anos de experiência, ele ligou para um amigo médico, e o amigo médico disse, não, manda essa mulher aqui, vamos fazer exame. Fez exame, não era demônio, era hormônio. Ela estava necessitando de reposição hormonal, né? E aí ele termina brincando, até dizendo, olha, pastor, agora sou eu que estou precisando ir nesse médico, né? Ele tem vaga para homens também, porque a irmã, graças a Deus, estava absolutamente, de novo, disposta à alegria da felicidade física. Olha que interessante. Então,
vá procurar médicos, não só para ter alegria conjugal, você mulher que está me ouvindo, mas para ter vida plena, vida de felicidade. Você é alguém que detém a palavra de Deus, que pode levar muita gente a Cristo. Então, cuida do teu corpo, cuida da tua mente, cuida de tudo que Deus te deu para poder viver e viver muito. Agora, é lógico, nada de idolatria quanto ao corpo. Tá bom? Nada de idolatria quanto ao corpo. Ninguém se preocupe, o tempo é tempo, e a gente vai naturalmente sofrendo os efeitos do tempo. E o que é eterno não é nosso corpo físico aqui, é o nosso corpo espiritual, que nós teremos quando formos ressuscitados ou quando formos transformados. Segundo ponto que nós trabalhamos com você, minha querida irmã, e os irmãos, obviamente, que estão escutando, foi a questão da alma, né? Deus te deu uma alma. E na alma nós vimos os textos bíblicos que falam, lá está a sede do pensamento, do raciocínio. Então, quando a gente fala em alma, a gente tem que se lembrar de mente, tá? Na alma, segundo a palavra de Deus, também está a sede das vontades, que é o que trabalhamos hoje, no áudio de hoje. Então, Deus te deu vontade. E estas vontades, elas podem ser bastante relevantes para tudo aquilo que há de bom e de maravilhoso. Então, Deus nos criou com uma capacidade de raciocínio fantástica. Para quê? Para produzir. Meu irmão, minha irmã, vocês são únicos no tempo e no espaço. Vocês são únicos no tempo e no espaço. Você é único nesse planeta. Nem a tua digital é correspondente a outra digital. E tudo aquilo que você tem interesse, seja por botânica, seja por literatura, seja por cozinha, costura, seja o que for, você é único no tempo e no espaço, e por intermédio de você, Deus quer abençoar toda a humanidade. Toda a humanidade. Então, invista naquilo que você gosta de fazer, invista naquilo que te chama a atenção. Eu garanto para você que não me chama atenção nenhuma os elementos químicos e as misturas químicas. Mas eu tenho amigos que os elementos químicos e as misturas químicas são a vida deles. E por intermédio deles, a humanidade é abençoada. Você sabe fazer alguma coisa e alguma coisa te gera interesse. Então vá atrás disso, se aprofunde nesse conhecimento e através disso abençoe a humanidade com a sua existência. Agora, você não é somente, você é também emoção. Deus te criou para amar. E amar faz bem. Amar faz bem para a saúde, para a vida, para a alma. Então, vá amar, em primeiro lugar, a Deus sobre todas as coisas. Segundo lugar, tua família, tua igreja, teu povo, teu país. Vá amar, porque o amor revigora a existência. Agora, nós não somos só alma e corpo, nós somos também espírito. E eu sei perfeitamente que aqui eu estou entrando numa briga. Jesus de misericórdia. Essa é uma briga muito grande. Se o homem é um ser dicotômico ou se o homem é um ser tricotômico. Tem gente que diz que nós somos só a parte interior e a parte exterior e que a Bíblia fala de forma cambiável espírito e alma, alma e espírito, que é a mesma coisa. Na igreja em que nós servimos, nós preferimos seguir a teologia paulina, que diz de forma muito clara nesse texto, de 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente tem que cuidar das três partes, para que as três partes se conservem íntegras até a volta de Cristo. Então eu tenho que cuidar do meu corpo,
na medida que eu posso. Eu tenho que cuidar da minha mente, colocando na minha mente, que é parte da minha alma, a mente de Cristo. Eu tenho que cuidar das minhas emoções, para que eu tenha os sentimentos de Cristo. E eu tenho que cuidar das minhas vontades, para que minhas vontades sirvam a Cristo. E pastor, então estamos com um problema sério. Porque minhas emoções e minhas vontades e meus pensamentos andam tão rebeldes. Pois é. Como é que a gente bota a alma no eixo? Salmo 19. Eu creio que talvez versículo 7. A palavra do Senhor restaura a alma. O que coloca a alma no eixo é literalmente a palavra do Senhor. Então, na medida em que eu, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ou seja, a nossa alma foi muito agredida pelo pecado. Eu tenho sentimentos que, meu Deus do céu, só Deus para ter misericórdia. Eu tenho pensamentos que, se fossem divulgados aqui, meu Pai eterno, talvez nunca mais me deixassem entrar na igreja. Quanto mais trazer o evangelho do Senhor. E eu tenho vontades que, se eu não me controlar, eu faço tudo errado. Então escute, como é que a gente faz com a alma? A gente faz com a alma o que está fazendo todo dia. Pegando a leitura bíblica diária, lendo o texto bíblico, ouvindo a interpretação que os amados irmãos nos dão, ajoelhando e dizendo: Jesus, transforma o meu coração. Tá? O coração é a sede da alma, a mente é a sede da alma, aonde estão as emoções. Transforma meu coração. Olha, a sua alma foi terrivelmente agredida pelo pecado, e só tem um jeito de restaurar, consertar a alma, é com a palavra, o quê? De Deus. Então, quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais as minhas emoções, mais os meus pensamentos e as minhas vontades, elas vão em direção a tudo que o Senhor deseja. E lembre-se do que o Senhor falou, que simplesmente a distância entre os nossos pensamentos e os deles são, assim, a distância é abissal. Assim como o céu está distante da terra, é a distância de um pensamento nosso para o pensamento do Senhor. Tá, mas o pensamento do Senhor vai me atingir de forma benéfica, de que forma? Deus disse: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Paz, felicidade, bondade, pensamento para o bem e não para o mal. Então é por isso que a gente pega a palavra de Deus para justamente abençoar nossa alma e colocar nossa alma, pensamentos, emoções e vontade, de acordo com tudo o que o Senhor quer. Mas você não é só alma, você não é só corpo, você também é o quê? Espírito. E vamos ser francos, a diferença entre alma e espírito é muito tênue. Em Hebreus 4:12, o apóstolo Paulo, porque nós cremos que Hebreus foi escrito por Paulo. Tá? A tradição da nossa igreja é crer que Hebreus foi escrito por Paulo. Então, em Hebreus 4:12 diz exatamente assim: que assim como é difícil separar medula de toda aquela cavidade óssea, juntas e medulas, porque parece estar tudo junto. Uma coisa só, mas uma coisa é junta, a outra coisa no corpo físico nosso são as medulas. Assim é espírito e alma. E o que consegue separar meu espírito da minha alma é a palavra de Deus. Então, só quem me criou
com espírito, alma e corpo, pode me trazer a diferença entre corpo, alma e espírito. E a separação entre espírito e alma é muito tênue. Por quê? Porque os dois estão aqui dentro. Os dois estão aqui dentro. São invisíveis. Tem muita gente que chama os dois de a mesma coisa. Mas não são. E por que não são? Porque o espírito é o que você realmente é. Como assim, pastor? Deus te fez um ser espiritual. Você é um ser espiritual, que tem uma alma e que habita num corpo. Você está habitando num corpo feito de terra, porque ia viver no planeta Terra. É só isso. Quando o seu tempo de existência deixar aqui, você tem o corpo voltando à terra, pó volta ao pó, e o espírito volta a quem? A Deus que o deu. Agora, como nós já estudamos, que você, depois que volta a Deus, você tem consciência, entende tudo o que aconteceu, discerne o juízo de Deus para a sua vida, consegue identificar fatos, como nós já estudamos, volta a Deus o espírito e a alma. Por que volta a Deus o espírito e a alma? Porque você é espírito. E você tem uma alma. No fundo, eu e você somos eternos. E a segunda morte é simplesmente a vida eterna longe de Deus. Então, no sofrimento. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que somente ela tem a capacidade de separar a alma de espírito. E quando a gente volta no Velho Testamento, ou no Primeiro Testamento, abra comigo, por gentileza, em Provérbios, capítulo 20. Provérbios, capítulo 20. Versículo de número 27. Olha que interessante o que a palavra de Deus diz sobre o Espírito. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O nosso Espírito é a lâmpada do Senhor. É o que acende e nos traz iluminação sobre Deus. É isso que a poesia campesina e simples do judeu queria. Quando nós começarmos a estudar os livros poéticos, você vai ver quão rica é a poesia judaica. E a poesia judaica é muito concreta. Ela não é como a nossa poesia, que é abstrata. A judaica é concreta. Para o indivíduo entender, se utilizam paralelismos judaicos, ou seja, pegam seres concretos para te ensinar fatos abstratos. Então, quando diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o que fazia a lâmpada na época em que esse texto foi escrito? Ela tinha a função de iluminar a casa inteira. É a famosa candeia. E aí Jesus diz, ninguém pega uma lâmpada e bota debaixo do alqueire, ou seja, debaixo da mesa onde se come. Você pega uma lâmpada e coloca em cima. Aí a casa inteira fica iluminada. O que é o espírito do homem? É aquela nossa parte que nos ilumina, dá claridade inteira à nossa vida, traz claridade aos nossos sentimentos, traz claridade
ao nosso raciocínio, traz claridade à nossa vontade. Qual é o grande problema hoje de gente dentro da igreja? É que só ouve a alma. Ai, estou me sentindo tão ruim. Acho que Jesus não perdoou meus pecados. Olha a diferença do espírito para a alma. Eu estou sentindo que dessa vez eu pequei tão brabo, mas tão brabo, que Jesus não tem como me perdoar. Tá. A Bíblia diz o que sobre perdão? Que Deus enviou seu Filho por nos amar. E que Ele perdoa todos os pecados. Tem um problema da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que você fez foi blasfêmia? Não. A Bíblia diz, se com tua boca confessares, teu coração crê, Jesus te perdoa. Crente não pode ser dominado pela alma. Crente é dominado pela lâmpada, pelo Espírito. Pastor, como é que eu sei que o meu espírito está funcionando? Como é que eu sei? Vamos, por gentileza, para Romanos 8:16. Vamos lá, deixa eu te ajudar nisso. Romanos 8:16. Deus não é Deus de confusão, tá? Deus é um Deus que deixa clara todas as coisas. Ele não é Deus de confusão. Vamos lá. Em Romanos 8:16, você tem um texto que é bastante conhecido, que diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Para entender esse texto, você tem que começar no 14. Vamos lá? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos o quê? Para entender quem pode ser filho de Deus, tem que ir para João. Veio para os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então, vamos pegar o raciocínio? Vamos lá, juntinho. Eu aceitei Jesus, que dia? Nesse dia, eu me tornei filho de Deus. Pastor, está doido? Deus é Deus. Deus não tem filho. Ele vive numa dimensão, se ele existe, muito maior. Sim, eu sei que a minha mente fala isso. Eu sei que a minha mente, meus raciocínios, acham o que está na Bíblia em João absurdo. Completo absurdo. Enlouqueceu. Sim, a nossa alma depois do pecado é rebelde. Mas aí acontece aquilo que ninguém sabe explicar. A gente entra num culto, rindo dos crentes, debochando de tudo, mal viu, começa a chorar, fica quebrantado, e não sabe nem por que levantou a mão e veio para frente. Quando já viu, já veio. Aí não quer voltar por causa da vergonha. Você entendeu? Você compreendeu? E você, mulher, que está me ouvindo essa semana inteira, você tem um espírito. Quando Deus fez
homem e mulher, a sua imagem e semelhança, imagem alma, semelhança espírito. Deus é espírito, é porque Deus quer ter comunhão com você. Eva foi feita para ter comunhão com Deus, tal como Adão. Eva foi feita para ouvir a voz de Deus, para entender a voz de Deus, para discernir a voz de Deus e para viver a alegria do mundo espiritual. Fruir de todas as bênçãos espirituais. E eu não posso simplesmente finalizar toda essa semana que estamos conversando juntos sem te dizer: eu não acredito que você vai querer ficar só no corpo e na alma. Se tem coisa melhor para você, mulher que está me escutando agora. Tem um mundo do espírito. Você tem um espírito no qual Deus quer falar, quer se manifestar, quer trabalhar, quer abrir um universo inteiro. E lembre-se que quando você falecer, é o teu espírito que volta a Deus. E haverá um corpo espiritual te aguardando para a vida eterna. Agora lembre-se, o teu espírito só volta a funcionar de forma completa quando você se torna filho de Deus. E a gente só é filho de Deus quando aceita Jesus. Aí a partir desse momento que se aceita Cristo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e nos guiar, e a comunicação é entre espírito para espírito, espírito para espírito. Então, o que é meu espírito? Meu espírito é a minha parte que viabiliza a presença de Deus dentro de mim e proporciona a comunhão com Deus. Está na hora da gente investir no espírito. Está na hora de orar mais. Está na hora de ler mais. Está na hora de meditar muito mais. Você quer ver como a tua alma está te destruindo? 80% de quem está me ouvindo agora à noite, está assim: meu Deus, amanhã eu tenho que fazer isso. Meu Deus, eu tenho que pagar isso. Meu Deus, eu tenho que consertar isso. Meu Deus, aquela dificuldade. Meu Deus, a nossa alma está nos consumindo de tal forma no tocante a emoções, mente e raciocínio, nesse mundo acelerado que nós estamos vivendo, que hoje, para você conseguir que a pessoa entenda 10% do teu estudo bíblico ou sermão, é um milagre. Você vê como está. Quer ver como a tua alma já te domina? Você não consegue ficar 1 hora sem usar o smartphone. Se eu e você pudéssemos, a gente dormindo estava. Sabe por quê? Porque as informações, eu tenho que pegar, eu tenho que alimentar minha mente, eu não posso ficar para trás, ai que eu vou. Aí cria teu filho dessa forma. Cria teu filho alimentando sua alma. Cria tua filha longe dos caminhos do Senhor. Pode ficar tranquilo. As dificuldades serão enormes. Porque à medida que a gente só alimenta a alma e o corpo, e deixa o espírito de lado, a lâmpada vai se apagando. E depois não pergunte: porque estamos do lado de fora. Querido noivo, eu sou virgem como as outras. Por que estou do lado de fora? Porque não tem azeite. Tu não tens azeite. Te dei tempo de fazer o azeite sobrar. Quando eu venho, tu tens tudo, menos azeite. É gente que apagou
extinguiu o Espírito. Sério. Eu estou falando da palavra de Deus. Nesse momento, e tem gente que está doido com o smartphone aberto. Sério. Tua alma está te matando. Tanto que você não tem capacidade de, por 1 hora, nem orar e nem ouvir a palavra de Deus. Cuidado com a tua alma. Não apague o Espírito. Palavra, oração e jejum. Senhor, muito obrigado. Oh Deus, eu espero que nesta sexta-feira, quando estas mulheres ouvirem esta palavra, que elas não fiquem chateadas comigo, mas que o coração delas entenda que há algo superior, que é o Espírito, que é a devoção, que é o louvor, que é a adoração, que é a exposição à tua palavra, a oração, ao jejum. Deus, ó Deus Santo, há quantos anos não temos os grandes e fortes círculos de oração, que faziam igrejas tremerem de alegria, que faziam, ó Deus, almas se curvarem diante de Ti, que mudavam resultados da vida política que era contra o Teu povo. Hoje, Deus, a vida está tão corrida, que mal conseguimos em casa orar. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha irmã. Deus, tem misericórdia do filho da minha irmã. Ajuda-nos a criar filhos para Ti e não para o mundo, da alma e do corpo. Mas ajuda-nos a criar filhos para o Teu Espírito Santo, para serem guiados pelo Teu Espírito Santo. E para a honra e glória do Teu nome, é o que nós Te pedimos. E Te agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus.